Cantares de Salomão, capítulo 4. Eu quero falar com você sobre a oração, como algo que é mais do que um meio de intercessão, até mesmo como algo que é mais que um meio de receber graça, mas a oração como um meio de comunhão. Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 7. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Sabe por que você pode entrar nos átrios de Deus? Há apenas uma razão: o sangue do Cordeiro. O Cordeiro foi ao madeiro e se tornou maldito de Deus, e o seu pai o abandonou, e toda a ira do Deus Todo-Poderoso que deveria ter caído sobre a sua cabeça por toda a eternidade caiu sobre o Cordeiro. E quando o Cordeiro morreu, ele satisfez a justiça e apaziguou a ira de Deus. Ele pagou por cada um dos seus pecados, passados, presentes e futuros. Todos foram imputados a ele e ele os removeu, ele pagou por eles. E agora, portanto, não há condenação nenhuma. Como Esther, que queria tanto entrar na sala do trono, mas tinha que fazer isso com medo, pois se o rei não entendesse o cetro, ela morreria. Em Cristo, para o crente, o cetro está sempre estendido. Sempre. Ele sempre enxerga você como: tu és toda formosa, querida minha. Quero que entenda algo. A justificação que irá ajudá-los de verdade. Você entende? Vocês têm que entender isso. Se houvesse apenas uma mancha em você, você iria para o inferno. Você entende? Deus não vê você como pecador o bastante para ir para o inferno. E depois um pouquinho melhor, então pecador o bastante, mas mesmo assim Ele pode ficar com você. E melhor do que antes, então você pode se aproximar mais um pouco, sem tantos pecados quanto antes, então pode chegar mais perto. Sem tantos pecados, então pode chegar mais perto. Você vai para o inferno se houver uma mancha em você. O que também deve te mostrar que se você é chamado à sala do trono de Deus é porque não há manchas em você. Você é todo agradável, todo perfeito. E é por isso que você pode ir a Ele. Até mesmo naquele dia, quando você peca e a apatia do seu coração nem mesmo permite que você os veja. Você ainda está perdoado e ainda pode vir. Sim, é preciso lidar com aquele pecado, mas o que quero que você veja é isso. Por causa de Cristo, você é toda linda, não há mancha em você, e se houvesse uma mancha em você, você não poderia vir. Isso deveria encorajar você muito. Quando Deus olha para você, nós temos essa visão quase mecânica, essa visão legal, e a justificação é uma coisa legal, mas quase que pensamos: Deus, por causa do que Jesus fez, Ele é obrigado a me aceitar agora. Por causa do que Jesus fez, Deus olha para você e diz: você é toda linda, minha querida, não há mancha alguma em você. Você vê a paixão? Consegue ver o amor que existe aqui? Você consegue ver o anseio e o desejo? Você entende? Você não consegue porque nunca viu isso em algum lugar. Vivemos num mundo condicional. Você satisfaz todas as condições e você entra. Você falha em algumas, você está fora. Mas Cristo satisfez todas as condições. Portanto, ao olhar para você, Deus diz: você é toda linda, minha querida. E Ele tem que ver você assim, senão você vai para o inferno. Mas por causa de Cristo, Ele vê você assim e Ele sempre vê você assim. O temperamento dEle em relação a você não muda. É tão maravilhoso o que Cristo fez por nós. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Esse deveria ser o maior encorajamento para que você orasse. Esse deveria ser o maior encorajamento para que você pedisse a Deus: sonda-me, ó Senhor. Mostra-me os meus caminhos. Esse deveria ser o maior encorajamento para que você confessasse o seu pecado. Porque não é um juiz que vem até você. E um juiz nunca mais virá até você. Apenas um pai. Apenas um pai.
Acredito que foi o irmão Mike Morrow que estava me contando que você não é apenas justificado, você é adotado. Olha, quando alguém comparece perante um juiz e este o inocente, o juiz não o convida para sua casa. Deus não apenas justificou você, Ele te adotou. E Ele olha para você com tanto amor, com tanto carinho, com tanta alegria para o que Ele tornou possível. Porque graças ao poder do sangue do Cordeiro, quando Ele olha para você, tu és toda formosa e não há mancha alguma. Depois Ele diz no versículo 8, vem comigo do Líbano, noiva minha. Vem comigo do Líbano, olha do cima do Âmano, do cima de Senir e do Hermon, dos covis dos leões, dos montes dos leopardos. Venha. Deus sempre está chamando o seu povo para vir. E Satanás sempre está falando para eles, você não pode ir. Olhe para você. Como você pode ir? Ele sabe o que você fez. Ele conhece os seus pecados. Ele sabe como você é perverso. Ele conhece a apatia do seu coração. Não vá até ele. Mas essas são as palavras do mentiroso e enganador. E muitas vezes você acredita nele porque é tão difícil acreditar em Deus quando se trata do seu amor, porque o amor dele é tão grande. Eu gosto de dizer isso para aqueles que duvidam do amor de Deus. Meus amigos carismáticos estão sempre me dizendo que o maior ato de fé é ser capaz de ressuscitar os mortos. Digo a eles, para batistas isso não é nada, fazemos isso todo domingo. Eles dizem, ressuscitar os mortos? Cara, quem realmente pode ressuscitar os mortos tem muita fé. Eu digo, não, esse não é o maior ato de fé. Querem saber qual é o maior ato de fé? Eu vou contar para vocês. O maior ato de fé para o cristão é olhar para o espelho da palavra de Deus e ver todas as suas falhas. E então crer pela fé que Deus o ama, tanto quanto Ele diz que ama. Isso é fé. Pois você tem que acreditar em algo que você nem mesmo viu em nenhum outro lugar do mundo. Ninguém é como Deus e o amor de ninguém é como o amor de Deus. Quando Ele diz para você vir, você não sabe que aquele que acabou de proferir a palavra sabe tudo sobre você. Ele sabe de tudo que você fez e vai fazer. Então, se Ele diz venha, o convite é venha. Tantos crentes estão constantemente ficando longe de Deus. Você fez isso, não fez? Você pisou na bola para valer. Você pecou para valer. Você está convencido disso, isso é bom. Você confessa, isso é bom. E daí você se dá conta de que precisa ficar longe de Deus. Por vários dias até ganhar estrelinhas, o suficiente para poder voltar. Isso é uma mentira. Ele diz, venha, venha, venha. Uma das coisas mais belas na minha vida aconteceu quando um dia lá no Peru, no terceiro andar de uma casa em Miraflores, passei a acreditar que Deus realmente me amava. Que perante Ele toda a minha mácula, todas as minhas manchas, todas as coisas que eu havia feito haviam sido removidas em Jesus Cristo. E que tudo o que Ele faria e poderia fazer é me amar e que Ele nunca deixaria de me amar. E que eu não sabia tanto sobre mim quanto Ele. E mesmo assim Ele ainda me ama. Judas diz isto. Mantenham-se no amor de Deus. Muitos pregadores vão distorcer isso e transformar em legalismo. Você precisa continuar amando a Deus, não é isso que significa. Não sei nada sobre planta, mas se você me dissesse que você tem uma planta doente, eu ia dizer, bem, deixe-me dar uma olhada, e se fosse a sua casa e você me levasse ao seu quarto, depois ao armário do quarto, que é escuro, feito piche, quando você abrisse a porta, a planta estivesse lá. Eu diria a você, eu não sei muito sobre plantas, mas posso te dizer isso. Você precisa manter ela lá fora, à luz do sol. Porque quanto mais longe da luz do sol você vai deixar ela, mais ela vai murchar. Digo isso para você, crente. Esse é o seu problema. Você precisa se manter no amor de Deus. E como você faz isso? Pela fé. Como você faz isso? Pela palavra de Deus.
Uma das coisas que provavelmente ajudaria a maioria das pessoas aqui, agora mesmo, seria encontrar todos os versículos da Bíblia que falam do imensurável e incondicional amor de Deus, memorizar eles, meditar neles e até acreditar nesse amor. Mantenha-se. Continue reconhecendo, continue acreditando que Deus ama você tanto quanto Ele diz que ama e você não temerá entrar na presença dEle. Ele diz, venha comigo, mas também veja o que Ele diz. Desça. Desça. Estamos tão cheios de orgulho, estamos tão cheios de vaidade, sempre andando em lugares altos aos quais não pertencemos. A feira das vaidades é onde nossa carne quer viver, hipnotizada por bugigangas e coisas que brilham e fazem barulho, hipnotizada por coisas que não têm importância, preocupada com roupas e símbolos nelas, preocupada com o tipo de carro que você dirige, preocupada se seus filhos vão ou não a jogos de futebol bastante durante a semana. Você gasta cada fração da sua vida naquilo que não tem importância. E você acaba arruinado, ferido, atordoado e cansado. E Deus está dizendo, venha, compre de mim, venha, desça. Desça desses lugares que não podem te alimentar, desça desses lugares que não podem fazer você bem algum, e desça dessas tocas perigosas. Veja o que ele diz, da cova dos leões, desça. Esses lugares são perigosos. Perigosos. O medo é uma coisa boa. Você deveria temer o que esse mundo pode fazer com você. Deveria temer o que o pecado pode fazer com você. Deveria temer o que o seu eu, o seu ego pode fazer com você. Desça, afaste disso. E se afaste de pessoas hipnotizadas por essas coisas. Você diz, eu quero ficar com elas para salvá-las. Salve a si mesmo agora. Afaste-se. Ande com pessoas cujos olhos não são maus e cheios de escuridão. Pessoas que estão sempre direcionando você para as coisas eternas. O problema é que desse jeito que a igreja deveria ser, mas porque o evangelho está tão fraco e nenhuma disciplina eclesiástica é praticada, a igreja está cheia de pessoas perversas, que amam coisas perversas, e é difícil encontrar qualquer pessoa na igreja que irá direcioná-lo para alguma coisa eterna. É praticamente como no tempo de Wesley Whitefield, quando você tinha que entrar na igreja e formar um clube santo. Desça dessas coisas. Você não sabe que dentro de você, na sua carne tem a mais aguçada habilidade de criar um ídolo a partir de absolutamente qualquer coisa. Sua carne pode pegar a Bíblia e usar ela. Criar um ídolo a partir do conhecimento. Criar um ídolo a partir do ministério. Criar um ídolo a partir de quase qualquer coisa, até mesmo daquilo que é bom, santo e justo. Ele diz, desça. E veja isso no versículo 9. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Agora, se isso não fizer você orar, não sei o que vai fazer. O que isso me diz? Eu faço assim. E você pode ouvir o coração divino bater mais rápido. Com um único relance dos meus olhos. Homens, os casados, se lembram de quando suas esposas, antes de se casar com elas, a esposa só meio assim que batia os olhos dela em você enquanto você estava sentado lá na igreja, do outro lado do salão, e você se sentia que iria desmaiar. Lembra disso? Vocês deveriam se lembrar o que há de errado com vocês. Vocês deveriam sentir isso ainda. Ela olha para você e você... Era o poder daquilo. É dito como algo perigoso quando é uma mulher imoral,
Mas quando é a mulher que Deus tem para você e ela lança aquele rápido olhar para você e seu coração cai no chão e sai rolando até o corredor e até a frente da igreja. Cara, isso é uma coisa boa. O poder disso. Deus nos ama tanto. Com apenas um relance dos nossos olhos para cima enquanto oramos. E o coração dele bate mais rápido. O coração dele bate mais rápido. Nunca vou me esquecer, depois que meu garotinho Ian nasceu, tive uma infância muito difícil, para dizer o mínimo. Mas quando o meu garotinho nasceu, nunca vou me esquecer, ele tinha idade bastante, finalmente chegou ao ponto de sorrir, abraçar, levantar os braços para o ar e tal, e eu nunca vou me esquecer. Ele estava deitado lá na nossa cama, no andar de cima, eu virei o corredor, e eu entrei no quarto, e quando ele me viu... Vocês têm que entender, meu garoto poderia ter um ataque cardíaco, ele fica super animado vendo uma parede branca. Mas ele olhou para mim, e assim que ele olhou para mim, ele fez... Não havia uma dúvida na mente daquele garotinho de que seu pai correria até lá, o agarraria, o pegaria no colo e o abraçaria. Não havia uma dúvida. Vocês falam de autoestima, não sei o que lá, ele não tinha dúvida nenhuma de que ele era amado. Ele sabia que apenas ele tinha de lançar aqueles olhos em mim e eu seria um caso perdido. Mas nossa, espero que minha esposa não dê à luz a uma menina, eu estarei morto. Mas o que eu quero ver, que vocês vejam é isso. Como você acha que essas coisas acontecem? Você acha que elas provêm da criação, que nascem da natureza humana? Porque essas coisas sequer existem na criação. Já se perguntou isso? Deus as colocou lá. E por que Ele as colocou lá? Para contar a você as coisas a respeito dele. Como você poderia amar uma criança? Como você poderia se atrever a pensar que você ama uma criança mais do que Deus ama você? Você nem mesmo pode começar um olhar para cima. Você diz, irmão Paul, você não entende. Filho, você não entende o quão poderoso é o sangue de Jesus Cristo. Apenas um relance de olhos. Veja, o temor do Senhor, você tem que entender isso. Um garotinho pode temer o pai dele. Porque um dia ele corre até o pai com uma figura que ele desenhou e diz, veja pai, o pai dele pega a figura e diz, nossa, isso é maravilhoso e tal. E o garotinho segue em frente, brinca, tudo está feliz. Próximo dia o garotinho vem dizendo, pai, com uma figura diferente, entrega para o pai e tal. O pai dele está com um humor terrível, ele pega a figura, dá umas bofetadas no garoto e manda para o outro lado da sala. O garotinho estremece porque ele teme o pai dele. Por quê? Por causa das inconsistências no caráter daquele pai. Isso não acontece com seu pai celestial. O caráter dele é firmado na perfeição. Por causa da obra de Cristo, ele não pode amá-lo mais e não vai amá-lo menos. Um relance dos seus olhos e você o conquista. Você o conquista. Você o conquista. Um relance dos seus olhos e o coração dele bate mais rápido. Veja o que ele diz, você fez meu coração bater mais rápido, minha irmã, minha noiva, você fez meu coração bater mais rápido, com o único relance dos seus olhos, agora veja isso, com apenas um colar do teu pescoço. Deixe-me perguntar a vocês, de onde ela conseguiu o colar? Ela conseguiu dele. Toda essa beleza que você tem, é um presente. Veja, seu irmão mais velho não é como José, ele é aquele que é maior que José. José tinha uma túnica de muitas cores que ele não dividiu com seus irmãos. Mas o nosso José, o nosso Jesus, tem uma túnica de muitas cores. Uma justiça sobre ele que é própria dele. Pelos seus próprios feitos, ele a dá para você. Quando ele olha para você e não vê nenhuma mácula, nenhuma mancha, ele vê todos esses belos adornos em você. Eles são as próprias coisas que ele te deu. Essa é a própria essência da graça. E é tão maravilhoso, que ele tenha salvado você. E além de ter limpado você, ele vestiu você com a própria graça dele. E toda vez que ele olha para você, é isso que ele vê.
Você diz, bem, irmão Paul, agora espere um segundo. E como fica todo aquele pecado? Sabe, irmão Paul, existe tanto, olha, adultério na igreja, tanto quanto é fora da igreja, existe tanta mentira e traição, e roubo, fornicação, pornografia e tudo mais dentro da igreja, quanto fora dela. Porque é isso que nossos líderes evangélicos nos dizem. Isso é uma mentira. Isso é mentira. Não existe tanta pornografia, fornicação, adultério, mentira, traição e imoralidade dentro da igreja quanto fora da igreja. O seu problema é que você não sabe o que é a igreja. A igreja não é formada por todas as pessoas que se reunirão amanhã de manhã. Não, a igreja não é perfeita, mas ela está sendo aperfeiçoada e santificada. E aquele que começou a boa obra nela irá finalizá-la. E ele aguarda com zelo. E o Espírito que está nela aguarda com zelo. E ele a disciplina com zelo, porque ele a ama de modo zeloso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitos homens vão ter de responder pelo que chamaram a igreja de Cristo. Porque eles olharam para um monte de pessoas não convertidas, perdidas e carnais, que por um acaso eram membros da igreja, e as identificaram como uma igreja e assim blasfemaram o seu Deus ao falar com tanta dureza contra a noiva dele. A noiva dele é linda. Ela não é perfeita, mas está quebrantada, está caminhando, está crescendo. E ela está mudando e ele está transformando ela em algo glorioso. Então ele diz, como é belo o seu amor. No versículo 10. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Quanto melhor é o teu amor do que o vinho e o aroma dos teus ungüentos. Agora eu quero que você dê uma olhada nisso. Acho muito difícil, às vezes, quando todos estão cantando, oh, como eu amo Jesus. Acho muito difícil cantar junto. Eu acho. Olho para o meu amor e eu não vejo muita coisa sobre a qual vale a pena cantar isso, para ser honesto com vocês. Olho para um coração que às vezes é frio. Preferiria cantar, oh, como Jesus me ama, a cantar, oh, como eu amo Jesus. E em um sentido isso é muito, muito bom. Mas temos que ser muito cuidadosos aqui. Porque veja o que diz. Que belo é o teu amor, ó minha irmã, noiva minha. Mais uma vez, nessa manhã, o irmão Mike estava falando comigo sobre como o sumo sacerdote santifica as nossas coisas sagradas. Ele compartilhou isso comigo nesta manhã mesmo. Encaixa-se exatamente aqui. Nosso sacerdote, nosso mediador, nosso intercessor, nosso Cristo, nosso capitão, o homem perante Deus em nosso favor. Parece que ele purifica e santifica todas as nossas ofertas a Deus. Até mesmo aquele amor que é tão apático e tão impuro. Quando passa por ele, é encantador. Vocês não veem, santos, o que ele fez por vocês? Ele fez tanto, ele fez tudo. Tudo o que faz, ele faz bem. Ele não deixou nadinha de fora. Então ele diz, quanto melhor é o teu amor do que o vinho e o aroma dos teus ungüentos. Quero pular alguns versículos. Gostaria de pregar tudo isso, mas observe o versículo 12. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Agora, o que isso significa? Ela é casta. Ela é um jardim fechado. Digo às jovens que ensino, quando estou ensinando estudantes universitários e afins, esse é o texto para vocês. E para os rapazes é a mesma coisa. Vocês deveriam ser um jardim fechado. Hoje os jovens têm a ideia de que eles são sexualmente puros se nunca tiveram relações sexuais. No entanto, eles tiveram todas as outras coisas. Não, ser casto é ser um jardim fechado. Ninguém tocou o fruto, muito menos o provou. Ninguém nem mesmo olhou para ele, é um jardim selado. E é da mesma forma com a igreja de Jesus Cristo. Deveríamos ser um jardim selado, um jardim fechado. Fechar as portas para todos os outros amantes. Eles só querem nos machucar mesmo. Apenas querem nos despedaçar como fazem os lobos e os leões. E para aqueles de vocês que são pastores por aí, deixe-me dizer algo para vocês. Aprendam isto. O seu trabalho número 1, como pastor. Deus confiou a noiva dele a você. Você a proteja.
É isso que tem de errado com o crescimento da igreja, é isso que tem de errado em baixar o padrão de vida a fim de atrair o número maior de pessoas possível, é isso que tem de errado em não praticar a disciplina eclesiástica. Seu trabalho principal é proteger a noiva de Jesus Cristo e apresentá-la perante Ele como uma virgem pura e casta. Você não pode fazer uma noiva, Ele faz. Ele então pare de tentar fazer uma e comece a fazer o seu trabalho de protegê-la, de alimentá-la, de guardá-la, de amá-la e de apresentá-la perante Ele um dia. Mas veja isso, é desse jeito que deveríamos ser, igreja. Você foi convidada a ter comunhão com o Deus vivo. Por que você procuraria outras coisas? Por que você procuraria entregar suas mercadorias a outras coisas? Entregar o seu próprio ser a outras coisas? Feche-se para tudo. E se dê somente a Ele, a Cristo somente, a Deus somente. Mostre-me um rapaz que se isola. Tantos homens, tantos rapazes, eles só pensam em comunhão e abraços de grupo, em se juntar, cantar com baiá e tentar parecer radicais. Mostre-me um homem que se separará de todos eles e se isolará de tudo para estar com Deus. Um dia, um amigo meu estava conversando com Leonardo Henry Hill e contou ao irmão Henry Hill, o irmão Paul Washer, um querido amigo meu, está passando por lutas e períodos muito terríveis. Leonardo Henry Hill me mandou um pequeno folheto. Estava escrito nele, irmão Paul. E o folheto é intitulado, Os outros podem, mas você não. E o que diz é simplesmente isso. Ok, deixe todo mundo andar pelo shopping o dia todo. Deixe todo mundo assistir a televisão. Deixe todo mundo ir a algum show cristão tolo, bobo, no qual Deus não está. Deixe todo mundo ir a retiros cristãos e a passeios de esqui. Mas se você quer mesmo ser homem de Deus, eles podem, mas você não. Quando fui chamado para o ministério, fui contar ao meu pastor no Texas, um homem de Deus, muito, muito, muito usado por ele. Ele olhou para mim e a primeira coisa que ele disse foi, garoto, você consegue ficar sozinho? Pensei que ele quisesse dizer que se eu pregasse a verdade, ficaria sozinho. Não, foi isso. O que ele quis dizer era, você pode se separar desses meninos e ir buscar a Deus? Você pode se isolar de tudo para ficar com Ele? Podemos gastar tempo aprendendo a fazer crochê, podemos gastar tempo caçando, você pode gastar tempo em um campo de golfe, pode gastar tempo tendo comunhão, comendo rosquinhas e fazendo de tudo. Mas por que é tão difícil gastar tempo se isolando de tudo? De todas as coisas para ficar com aquele que mais ama você. Isso deixa evidente que, embora tenhamos sido completamente redimidos, existe um aspecto de nós chamado a carne que não foi redimido. Agora, quero pular essa parte e ir rapidamente para o 16. A noiva está falando e ela diz, levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim para que se derrame os seus aromas. Ah, venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Aqui está uma jovem que fez todo esse trabalho, toda essa preparação, e existe apenas uma razão para isso. O seu único desejo é que o vento venha e sopre a fragrância do que ela fez para aquele que ela ama e que ele, ao sentir um pouquinho desse aroma, venha e pegue os presentes que ela preparou. É o maior desejo dela. Eu me lembro de quando eu era assim. Eu me lembro, recém-convertido, eu espero que você se lembre do mesmo. A única coisa que você queria era o olhar dele. A única coisa que você queria era a atenção dele. Você ora, lê a palavra, fica metade maluca a maior parte do tempo, exageradamente zeloso, enlouquecido, nada de teologia, nada de nada, mas a única coisa que você queria, você sai para ganhar almas, bate de porta em porta, lê a sua Bíblia, fica de ponta cabeça e cita a confissão de Westminster. Qualquer coisa que fosse necessário. Apenas, ó Senhor, olhe para mim, ó Senhor, fica comigo. Senhor, eu faria qualquer coisa para ter você. Senhor, apenas entre nesse quarto, não me deixe assim, tire minha vida, mas me dê a sua presença. Ele está olhando? Ele está olhando?
Se lembra de quando você era assim? Então, no versículo 1 do capítulo 5, já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite, comei e bebei, amigos, bebei fartamente, amados. Sabe o que é maravilhoso? Esse rei não tem necessidade nenhuma do jardim de uma menininha. Ele tem 10.000 homens trabalhando contra o tempo para construir jardins para ele, jardins suspensos, jardins de flores, jardins de vegetais, todo tipo de jardim que você jamais poderia imaginar. Ele é o rei. Mas esse rei vem a Sião montado num jumentinho. Esse rei é um rei humilde. Esse rei é um rei amoroso. E esse rei dá a ela exatamente o desejo do coração dela. O maior desejo dela, o desejo do seu coração, é que ele simplesmente pegue dela o que ela oferece. E ele pega. Eu vim ao meu jardim, ele diz. Minha irmã, minha noiva. Sempre estamos dizendo, eu quero ser dele. Ele diz, você é meu, minha. Eu quero dar isso a ele. Ele diz, eu aceito. A ousadia do amor dele é simplesmente inacreditável. Ele diz, tudo. Vim ao meu jardim, colhi a minha mirra, meu bálsamo, comi meu favo de mel, bebi vinho, leite, tudo que você me oferecer eu dou para você. Isso é tão incrível. Nunca serei Charles Spurgeon, nunca serei George Miller, nunca serei nada além de simplesmente quem eu sou, alguém que vai viver e morrer, e é isso. E sabe de uma coisa? Isso não importa. Você não tem que ser John Piper. Você não tem que ser o Jonathan Edwards para estar no ciclo de amigos, porque se você está em Cristo, você está no ciclo de amigos íntimos. Vivemos em um mundo, o cristianismo tem uma hierarquia que é inacreditável. Isso não existe no reino dos céus. Por toda a sua vida você tem sido barrado. É verdade. Tem lugares onde você não tem dinheiro o bastante, você não é inteligente o bastante para entrar. Tem lugares onde você não é bonito o bastante para entrar, acredite em mim. Tem lugares por todo lado onde você é deixado de fora, grupos dos quais você não pode fazer parte. Você passa por eles, você os vê, abaixa a sua cabeça e continua andando. Alguns de vocês vão a conferências de pastores e veem bem claramente eles deveriam ter placas, pastores de igrejas com mais de 5.000 pessoas. Por favor, fiquem de pé aqui e conversem. Pastores de igreja de 2.500 a 5.000 pessoas, vocês estão designados para essa sessão. De 2.000 para baixo, vocês devem vir aqui, ó. Homens com igreja de 50 a 100 membros, o banheiro é logo virando o corredor. Hierarquias! E o que é incrível, o homem com 50 membros na igreja dele nunca recebe um pedido para pregar numa conferência, a menos, é claro, que seja uma conferência da Hot Cry. Porque essa hierarquia não existe. Não existe. Deus não está dizendo, bem, porque eu tenho o Spurgeon aqui, eu tenho esse bem aqui, aquele outro ali. Quem precisa de você? Ele não precisa de ninguém. Ele nunca diz que precisa. Mas ele ama você. Ele ama você. Você diz, mas eu fiz tanta coisa. Você nem sabe a metade do tanto que você fez. Ele ama você. Ama aquela passagem, não quebrará a cana esmagada, nem apagará o pavio fumegante. Pegue uma cana, faça uma flauta, ele quebra em sua mão. É delicada, joga fora. Sempre tem todo tipo de cana em todo lugar. Não trabalhe com aquela coisa, jogue fora. Jesus não. Você quebra na mão dele, as pessoas olham e dizem, imprestável, nenhuma música está saindo daquilo. Ele diz, apenas me observe. Ele restaura você e toca da cana mais quebrada, a música mais bela que você jamais poderia imaginar. Pavio fumegante. Quando eu era criança, todas as luzes se apagavam por causa de uma tempestade de neve. Tínhamos todas essas lâmpadas de querosene, mas já era que nós usávamos com muita frequência. Nós sempre esquecíamos. Você não quer deixar uma daquelas coisas ficar sem óleo. Porque depois que o óleo acaba, o pavio começa a queimar. E é a coisa mais fedida que você já cheirou na sua vida. Abra a janela e jogue fora. Jesus não. Você entristece o Espírito Santo. Você fede. Faz tudo virar uma bagunça. Todos ficam lá de pé e dizem, jogue-o fora. Cristo
pega a lâmpada, a segura perto do seu peito, remove o seu pavio, a enche com óleo e a incendeia. Você tem um Deus, você tem um Salvador. Então ele diz, eu vim. O que é incrível aqui é o que está acontecendo comigo nesses últimos dias. Aqui ele diz, como amigos, bebam abundantemente, ó amados. Ouvi homens muito imperfeitos, subirem nesse púlpito e pregar algo da unção do Espírito Santo sobre suas vidas. E eu simplesmente comi com eles. É incrível quando uma pessoa se apaixona por Jesus Cristo. Esse amor prepara um banquete para todos ao redor dela. Já notaram isso alguma vez? Todo mundo, vamos comer, vamos simplesmente comer. É algo absolutamente maravilhoso. E daí ele diz no versículo 2, prossigamos e vemos algo. Eu estava dormindo, mas meu coração estava batendo. Uma voz, meu amado, estava batendo. Abra para mim, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha imaculada. Pois minha cabeça está cheia de orvalho, meus cabelos das gotas da noite. Aí vem esse amante maravilhoso. Aí vem esse esposo maravilhoso. Aí vem o rei. E quero destacar apenas uma coisa. Embora tenham 7 pregações nesse versículo, tem só uma coisa que eu quero destacar e é isso. Ele vem sem avisar. Ele vem em uma hora inesperada. E por que ele faria isso? Porque o amor é audacioso. Tem um anjo cantando atrás de mim? Quem quer que esteja encarregado, por favor, façam ele parar. Ele ainda continua. Se estivesse no Peru, eu simplesmente levaria uma pedrada. Cara, minha única chance de ter uma aparição angelical. O Tom Clancy é um cara muito pequeno. Ele está escondido em algum lugar lá em cima? Alguém pode dizer, irmão Paul, você não deveria ter feito isso. Deus estava agindo e você inibiu o agir dele. Escute, se Deus está agindo, ele vai continuar a agir quando eu voltar para esse sermão, ok? Disseram ao Spurgeon, você precisa martelar enquanto o ferro está quente. Spurgeon diz, se é Deus que está esquentando o ferro, ele continuará quente. Se acontecer de novo, vou atirar em alguém. Ok. Senhor. Não dá para ter uma igreja sem toda essa coisa de multimídia. Ele aparece sem avisar. Completamente sem avisar. Por quê? Porque o amor acredita que pode. Você precisa acreditar na palavra de Jesus. Mas não tenha dúvida, ele vai acreditar na sua. Eu te amo, Senhor. Sabe o que isso significa? Que ele acreditará o bastante para dizer, tudo bem, isso significa que posso passar aí 2 da manhã e bater na sua porta. Isso quer dizer, pastor, que quando você tem todo tipo de coisa para fazer, ele pode vir, bater na sua porta e dizer, eu estou aqui. Permaneça comigo por um tempo. É isso que significa. Agora, ele passa sem avisar e ela diz, já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los? Aqui está essa garota que literalmente iria ao mercado 37 vezes por dia por absolutamente nenhum motivo. Apenas pela esperança de que ela toparia com esse cara. Era uma garota que faria com absolutamente qualquer coisa para conseguir a atenção dele. Mas eis o que acontece quando você consegue a atenção de alguém. Quando você já ganhou o amor de alguém, com frequência ele se torna bem comum. Lembro-me de passar pelas Cordilheiras dos Andes pela primeira vez na minha vida, sobre a maior estrada ferroviária do mundo. Eu estou sentado lá, maravilhado, com todas as belezas das Cordilheiras dos Andes, e o velho missionário Home está lá sentado roncando. Como ele pode ser tão apático de coração, não vendo toda essa beleza da criação de Deus? Anos atrás eu levei um grupo de estudantes universitários pelo mesmo lugar, enquanto eles estavam lá deslumbrados, eu estava roncando. Por quê? Porque quando você vê algo de novo, e de novo, e de novo, por causa do pecado, deixa de ser especial. Maridos, isso é uma repreensão para nós e nossas esposas.
Aquele mesmo relance que fez o seu coração parar no passado deveria parar seu coração hoje. Não foi o relance dos olhos dela que mudou. Foi o seu coração. Mas voltamos aqui e ela diz: agora parece que amar é como um fardo. Parece que amar é como um fardo. Lembra-se daqueles tempos, santo? Se lembra daqueles tempos em que você orava, quando chamava as pessoas e elas oravam com você e você lia a sua Bíblia e você queria andar na verdade, e se pensasse que havia entristecido o Espírito Santo, isso partia seu coração e você chorava por Deus e você clamava e você simplesmente ficava triste e você queria a presença dele em tudo. Mas agora ele aparece às 10 horas nessa noite e você diz: Senhor, o que você quer? Eu estive numa conferência bíblica por 3 dias, não dei o bastante para o Senhor? Veja como isso é assustadoramente triste. Senhor, eu estou cansado. E pastores são os piores, é por isso que pastores não deveriam ter televisão, porque é literalmente. Senhor, eu estou mentalmente, eu estou completamente esgotado. Você sente aquela cutucada e o Senhor dizendo: fuja comigo. Sei que é domingo à noite, sei que você está esgotado, fuja comigo. Deixe-me enchê-lo e dar paz a essa sua mente que está tão cansada. Oh, Senhor, isso nunca vai adiantar. Eu deveria só sentar aqui e apenas assistir a algo. Por favor, Senhor, cumpri minhas obrigações, não cumpri? Havia um tempo quando, é tão engraçado, quando você é um novo convertido, em todo lugar que você olha, você vê a face de Jesus. Você come pizza demais, você tem um sonho à noite, você fica tentando interpretar o sonho, é Jesus, tudo é Jesus. Você só está querendo ver Jesus, o vento sopra na sua nuca, você sabe Jesus. Você simplesmente inventa coisas, tudo que você quer é Jesus. Agora Jesus vem de verdade como um amante. Quando você está maduro, dá um puxão no seu coração e diz: fuja comigo, e você nega que seja ele. Você não quer que seja ele. Aquilo não foi ele. Aquela não era a voz dele. Foi só a minha imaginação. Houve um tempo em que mesmo se fosse você teria ido orar. Você teria ido orar. Você teria usado como desculpa: você me chamou. Veja quão frio o coração pode se tornar. Então ela diz, nós lemos no versículo 4, o meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. Minha alma se derreteu quando antes ele me falou, busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Sabe o que acontece? Jesus sempre é o Deus que está passando. Você está lá sofrendo numa tempestade e ele anda sobre a água. Ele anda como se ele só estivesse passando, você precisa chamá-lo. O caminho de Emaús, ele vai continuar indo, você precisa chamá-lo de volta. Não, Senhor, permaneça conosco por um tempo. Quero que saiba de algo. O amor verdadeiro é muito sensível, como o Espírito Santo. O símbolo do Espírito Santo é uma pomba, a sensibilidade do amor de Deus. O amor de Deus vai dar um puxão, e pela graça dar outro, e pela graça talvez dar mais alguns. Porém, mais cedo ou mais tarde, os puxões cessarão. E sabe com que você fica? O que muitos de vocês têm. Grande parte da sua vida de oração não é nada, além de colocar-se de joelhos e orar como se estivesse bronze sobre a sua cabeça. E você está clamando o tempo todo: ó Deus, me dê a sua presença, sua presença, sua presença, ó Senhor, eu quero a sua presença. E a presença nunca vem. E daí você se levanta e simplesmente vai para a cama. O amor pode ser ofendido rapidamente. E vai dar alguns puxões. Você sabe do que eu estou falando, não sabe? Houve vezes em que você ficava com ele. E daí chegou ao ponto que aquilo que se tornou comum. E ele chamava você e você não ia. Então ele parou de chamar você. E você se lembrou e foi à procura dele. Você procurou por ele, mas não o encontrou. Eu nunca vou me esquecer de quando o Tiago e eu fizemos uma coisa não muito bíblica. Ela foi para os Estados Unidos por cerca de 82 dias para terminar as suas aulas. Eu fiquei no Peru e eu estava na selva a maior parte do tempo. Quando eu saí do Peru, não sei que dia que foi, mas demorou para os 80 dias acabarem.
E eu estava lá sentado nesse pequeno apartamento que nós tínhamos e ela não estava lá e eu estava sentindo uma saudade terrível dela. E eu fui lá no guarda-roupa e peguei uma suéter dela. Tinha o cheiro dela. Então eu sentei lá na cama e apenas o segurei no meu rosto. Não sei se ajudou ou se machucou. Porque tudo o que havia era uma fragrância remanescente, a pessoa não estava mais lá. É da mesma forma na maioria das nossas vidas de oração com muita frequência. Apenas uma fragrância remanescente de amor recusado. Cristo veio e vezes demais dissemos: ó Senhor, eu estou na cama. Ó Senhor, eu estive ministrando o dia inteiro. E sabem a ofensa que é saber? Sabem o quanto é ofensivo para o amor ser rejeitado? Que dor isso causa? É melhor o amante que faz extravagâncias por amor do que o amante frio, porque a indiferença para com a pessoa amada é justamente aquilo que acaba matando ela. Falamos sobre ofender alguém porque pecamos contra esse alguém. Isso. Eu pequei contra Deus, não deveria ter assistido aquele programa de TV, ou pequei contra Deus, não deveria ter falado daquele jeito com meu irmão, pequei contra Deus, os pensamentos do meu coração não estão corretos. Bem, tente esta aqui para comparar. Deus vem para visitar você e você diz não. Quer falar de ofensa? Isso é uma ofensa. Então, ela sai e procura por ele, e algo terrível acontece. Ela chama por ele, mas ele não responde. Versículo 7, encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me, feriam-me, tiraram-me o manto, os guardas dos muros. Quero dizer algo para vocês. Esses sujeitos estão bem convencidos, não estão? Se o rei estivesse andando ao lado dela, eles nem se atreveriam a olhá-la nos olhos. Eles teriam abaixado suas cabeças e estremecido. Veja, meu querido amigo, não somos tão... Fomos limpos pelo rei, fomos vestidos pelo rei. Precisamos da presença do rei constantemente. O diabo não tem medo de ovelhas. Muitos evangelistas de TV deveriam aprender isso. O diabo não tem medo de ovelhas. Ele tem medo do pastor que cuida delas. Guardas em muros não têm medo de menininhas. Eles têm medo de reis. Quando a igreja deixa o seu rei, quando o seu amor por ele se torna apático e ela fica hipnotizada por todo tipo de coisas estúpidas, porque qualquer coisa que não seja o rei é uma coisa estúpida. Quando ela desloca os seus olhos para qualquer coisa que não seja ele, ela se põe numa posição muito precária. As altas montanhas do orgulho dela estão cheias de leões, lobos e leopardos. As ruas pelas quais ela tem de andar não são lugares seguros. Ela precisa da presença do seu rei. Versículo 8. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis? Que desfaleço de amor. Versículo 9. Que é teu amado mais do que outro amado, ó tu, a mais formosa entre as mulheres. Que é o teu amado mais do que o outro amado, que tanto nos conjuras. Pergunto-me se elas não estão dizendo isso. Ora, por que deveríamos ir procurá-lo? Ele não pode ser grande coisa. Ele veio até a sua porta e você nem pôde sair da cama. Você quer que andemos por essa cidade à noite e procuremos por alguém que você nem abriu a porta, você nem foi lá para abrir, pelo modo como você está agindo? Obviamente ele não pode ser grande coisa. Eu não sou daquelas pessoas que diz que se apenas vivêssemos como Jesus ou para Jesus, o mundo todo seria convertido. Se fizéssemos isso, seríamos crucificados. O mundo odiava Jesus e se começarmos a viver como ele, eles nos odiarão também. Mas ao menos saberão que algo está acontecendo, não é? Saímos por aí e dizemos, o mundo precisa de Jesus. E eles dizem, o mundo precisa dele tanto quanto de uma garagem para 3 carros, ou de uma SUV, ou de futebol.
O mundo precisa dele tanto quanto disso e daquilo na vida de vocês, porque, obviamente, tem um monte de coisas do que vocês precisam mais do que de Jesus, então você poderia, por favor, só nos ajudar a entender exatamente o quanto o mundo precisa de Jesus e o quanto Jesus é especial. Você poderia explicar isso para nós, por favor? Ficamos um pouco confusos ao olharmos muitos de vocês. Porque não parece que vocês precisam muito dele, não parece que ele é tão especial assim para vocês. Então, por que sequer deveríamos refletir melhor sobre isso? É uma repreensão muito dura, mas isso a abre, corta o coração dela, faz com que ela veja. A repreensão é uma coisa maravilhosa, é uma coisa maravilhosa, porque de repente ela cai em si. E para falar a verdade, essa é a própria essência do arrependimento, não é? Cair em si. Cair em si. O que há de errado com você? Ou você enlouqueceu, ou você o esqueceu, ou você nunca o viu. Só pode ser uma das três coisas. Agora você nunca o viu, e é por isso que ele nunca foi aprazível para você? Ou você o esqueceu, o quão maravilhoso ele é, porque você encheu sua vida com tantas outras coisas que deixaram seu coração apático? Ou você enlouqueceu completamente, a ponto de se afastar do Deus vivo e da comunhão com Ele, para ter comunhão com coisas feitas de madeira, aço e plástico? E ela cai em si e diz: meu amado é alvo e rubro. Destaca-se entre 10.000, sua cabeça é como ouro, puro ouro. Seus cachos são como ramos de palmeira e pretos como um corvo. Seus olhos são como as pombas junto às correntes das águas, banhados em leite. Ela continua e continua e continua. No versículo 16 ela diz: sua boca é cheia de doçura e ele é completamente desejável. Esse é o meu amado e esse é o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Ela fica maluca. Ela simplesmente enlouquece. E isso é uma parte do cristianismo. Acredito que a literatura apocalíptica, acho que todos vocês estão familiarizados com esse termo, o livro de Apocalipse, algumas das coisas em Ezequiel, apocalíptico, uma roda no meio de outra roda. Esses símbolos aterrorizantes e incríveis que não fazem sentido nenhum, tem uma teoria sobre tudo aquilo. Acredito que essas coisas ocorrem quando acontece o seguinte: quando um homem está tão envolvido por uma revelação de Deus, uma revelação que vai tão além da habilidade da mente dele de compreender, que ele chega bem ao ponto de ter um colapso, bem ao ponto de enlouquecer. Ele vê o que sua mente não pode compreender, tenta contar o que nem mesmo a mente dele sabe. Ele quase se parece com um homem maluco. Essa não deveria ser a forma do nosso cristianismo viver nesse mundo? Somos aqueles que viram o que nossas mentes nem mesmo podem compreender. Queremos falar o que nem mesmo conseguimos contar. É o que ela faz. Sua cabeça é preta como um corvo, é ouro, são todas essas coisas, todos esses termos contraditórios. A mulher está a ponto de ter um colapso. Ela está tentando descrever uma beleza que é tão grandiosa que quase levaria uma pessoa ao extremo da loucura. Acredito que para estar no céu, acredito que até mesmo para ser salvo e ter o Espírito Santo habitando em você, é preciso ser fortalecido de forma sobrenatural, porque se não for, a própria presença gloriosa da beleza dele deixaria você louco. Isso me leva a outro tópico. Eu estou tão farto de ouvir pregação adequada, teologicamente correta e reformada. Nós todos estamos maravilhados em colocar todos os pingos nos is e em explicar tudo de forma fria e calculista, como se Deus fosse uma fórmula matemática. Escutem-me! A pior coisa que jamais poderia acontecer com um pregador é ele se tornar civilizado e respeitável. Deve haver um sentido em que qualquer homem que proclama a Deus deve ser um pouco como um homem louco. Porque ele está falando das glórias de Deus. Nossas vidas deveríamos estar cativados, obcecados, consumidos por Deus. Deveríamos ser suplicantes por Deus, John Piper diz. E daí o que acontece? Versículo 1 do capítulo 6. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado? E o buscaremos contigo.
Quando a igreja ficar completamente apaixonada por Jesus Cristo, isso causará um alvoroço. Quando ela tirar seus olhos de tudo que não pode dar prazer e repousá-lo sobre Jesus e simplesmente se tornar ousada e enlouquecida por causa do seu amor. Não sei exatamente o que vai acontecer, mas alguma coisa vai acontecer. E aqui está a coisa maravilhosa. Ela desprezou o amor dele. Ela tratou o amor dele como algo comum. Ela foi desonrada pelas mãos de outros. Ela foi zombada pelos outros. Ela o machucou de todas as formas que ela possivelmente poderia machucá-lo. Agora, que tipo de reação você acha que ela merece? Eu não sei exatamente que tipo de reação ela merece, mas sei que tipo de resposta ela vai receber. Para onde você imagina que o amado dela tenha ido? Conseguir um bom advogado? Divórcio. Já me cansei de você. Vou repudiá-la. Ou talvez ele tenha ido juntar argumentos contra ela, para deixar ela para baixo, para manipular ela, para instigar ela, para mostrar a ela o quanto ele está enojado e insatisfeito com ela, para que ela comece a andar na linha como ela deveria. Bom, ela volta. Versículo 2. O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. O que ele fez? Ele foi colher flores. Para que quando a sua noiva fria e errante retornar para ele, ele possa dar a ela um presente. O diabo, meu querido santo, vai mentir tanto para você. Essa foi a gota d'água. Essa foi a gota d'água. Sabia que esse dia chegaria mais cedo ou mais tarde. Ele já se cansou de você. O que você precisa mesmo perceber é: ele nunca pode se cansar de você. Um único relance dos seus olhos e o coração dele bate mais rápido. E quando você fez tudo o que você pode para vir até ele ou para correr dele com o coração frio, você está procurando maneiras de fugir, depois maneiras de se justificar. E assim que você vai embora, ele está procurando presentes para dar a você. E isso é difícil de se acreditar. Mas por outro lado, todo esse assunto de evangelho é algo difícil de se acreditar. Vamos orar. Pai, eu espero que eu nunca desejaria que, ao ouvir sua voz, ou sentir um puxão em meu coração, eu nunca deixasse de correr com grande alegria, sabendo que fui convocado pelo Rei. Espero que isso nos leve a orar e a reconhecer que oração é mais que trabalho, é mais que intercessão, é mais que juntar graça, é deleitar-se em Ti. Como o Senhor é aprazível. Abra os nossos olhos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.